Fala, minha galera do Se Ligue Podcast, beleza? Mais um papo brabíssimo chegando no seu YouTube e no seu Instagram. Eu já peço pra você deixar o like, compartilhar, comentar, mandar pra todo mundo curtir essa vibe legal que a gente tá aqui nesse podcast. E hoje vamos falar sobre educação, né? Propriamente educação, mas a gente vai falar sobre todos os outros assuntos, mas hoje o papo é mais pra educação, um papo que tem que estar tão em voga hoje, né? A gente vai falar sobre educação à distância, vamos falar sobre tudo isso. Então, já deixa o like, já manda pra galera pra poder se informar. Hoje com ele, o grande mestre da educação, CEO da Kais Impactae, Jordan Mendes. E aí? E aí, Peu? E aí, cabeça, beleza? Beleza? Já vou deixando claro pra quem tá assistindo, a gente não tem formalidades porque é meu cunhado. Já falo diretamente aqui tem que é meu dizer cunhado. logo, né? Já deixo muito real. claro, mandando a real pra todo mundo que é meu cunhado mesmo. A gente não tem papo língua pra falar nada, né? A gente já solta. Fico feliz de ser convidado aqui pro seu projeto Se Ligue Podcast. Tô assistindo, acompanhando, super feliz aí com o que você tem feito. Eu acho que você tá no caminho certo. E tô torcendo e fico feliz de você me chamar pra fazer parte dessa história, né? Sim. Poder contribuir aí pra essa caminhada sua. E você sabe que você tem muito a contribuir aqui. Muito a contribuir. Vamos lá, vamos ver. Querendo ou não, Dan, eu vou chamar de Dan porque a gente não precisa ficar fazendo... E eu vou chamar você de cabeça. De cabeça, pode chamar do jeito que a gente chama mesmo. Mas querendo ou não, velho, você é uma certa referência nesse sentido de produção de conteúdo pra mim, tá ligado? Ué, você já tá com o Mel há muito tempo e eu vi você produzir muita coisa, tá ligado? Eu vi você produzir muita coisa. Tipo assim, mas pra quem não te conhece, pra quem não tá ligado, me conte mais sobre a sua história, tipo, basicamente, tipo, onde a gente começa? Você me conheceu quando eu produzi o meu primeiro conteúdo relevante, de fato, né? Sim. Então, foi o primeiro documentário que eu produzi e a gente se conhece nesse momento, né? Eu conheci Mel quando eu estava finalizando o documentário, que era o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, né? Sim. Estava concluindo a minha graduação e eu desenvolvi alguns produtos na graduação, né? Alguns produtos de comunicação, mas assim, o trabalho de conclusão e o documentário Gualim do Oriol Contra foi o ápice, assim, né? E mudou a minha vida, eu digo assim, foi um momento da minha vida muito frutífero. E o Gualim veio para soltar várias coisas que estavam, eu acho que, presas em mim, assim. Uhum. Então, você me conheceu nesse momento, exato momento. E eu conheci a sua irmã nesse exato momento. Foi um momento... mágico para tantas coisas. Mas foi o primeiro conteúdo, se é que a gente pode chamar um documentário, né? Um filme de um conteúdo, né? Relevante que eu produzi, assim. O que eu fiz e que eu me orgulhei de ter feito, entendeu? E eu produzi muitas outras coisas até o Gualim. Sim. Mas eu acho que o Gualim foi o primeiro produto assim, que eu desenvolvi, que eu realizei, querendo desde o início, né? Tipo, planejando ele desde o início, imaginando, ideando e realizando. E foi um grande aprendizado, né? Além de todas as outras coisas que foi um grande aprendizado. Vamos contextualizar. Tipo, o primeiro documentário, Gualim do Oriol Contra, certo? Aí me conte a história do Gualim. Eu já assisti, inclusive, o Gualim, velho. Eu vou te dar o meu feedback, tá ligado? Depois de tanto. Eu te dei na época, eu vou te dar mesmo. Foi um dos documentários mais interessantes que eu já assisti. Porque é algo de dentro de Salvador, de dentro de um bairro de Salvador. E que se você não vive aquilo, você não tem ideia de que existe algo parecido. Explique melhor o Gualim. É isso, né? O Gualim, na verdade, ele retrata, na verdade ele registra, mais do que retrata, ele registra uma língua secreta
que é falada em um bairro aqui de Salvador, a Lapinha, um bairro histórico, né, de Salvador, e é o bairro que eu vivi durante praticamente minha vida toda, minha infância, minha juventude, até o início da minha vida adulta, eu vivi na Lapinha. Eu vivi na Lapinha há 25 anos da minha vida, até casar com sua irmã e, enfim, né, sair de lá, morar em outros lugares, enfim, sair da Lapinha depois de casar. Então, a Lapinha representa muito para mim, né? E eu precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, né? E tinha algumas opções, eu tinha algumas opções de produto de comunicação, já que o meu curso era em jornalismo, né? Eu fazia jornalismo, comunicação social. E eu sempre fui muito encantado pelo cinema, né? E conheci o documentário mais a fundo na graduação, no curso de jornalismo, e eu já sabia que quando eu chegasse nesse momento, se eu tivesse a oportunidade de escolher o produto que eu ia desenvolver, eu ia escolher o documentário. E na minha cabeça a Gualim sempre foi algo muito peculiar, e como eu vivia a Gualim, né, no meu dia a dia, assim, então eu falei, não, se eu for fazer, se eu tiver a oportunidade de fazer, eu vou fazer sobre a Gualim. E isso tudo começou em 2009, né? Assim, na primeira disciplina de trabalho de conclusão, são 2 disciplinas, né? Até você realmente finalizar o trabalho. Então, em 2009 que eu comecei a idear o Gualim, a roteirizar ele, enfim, a pesquisar, enfim, estudar para fazer o documentário. O documentário, ele nada mais é do que um produto de pesquisa, né? Então, Sim. eu não sabia que, para mim, o documentário era uma outra coisa, né? E eu descobri que o documentário, na verdade, é o resultado de uma pesquisa. Então, o Gualim foi não só a possibilidade de desenvolver um produto de comunicação, mas de desenvolver um produto de pesquisa, que foi muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu me senti fazendo pesquisa e tendo como resultado algo relevante, entendeu? E a educação, né, já que esse papo vai passar pela educação, Sim, porque vai desembocar na educação. porque é o que eu faço, né, da vida. Eu sou educador há 18 anos, tô completando 18 anos de educação, né? Esse ano, comecei lá em 2003, quando eu tinha... Eu vou dizer minha idade agora, Vai né? acabar se entregando. É isso que eu falo, você vai acabar se entregando. Quando eu tinha... Mas não tem problema de revelar minha idade, né? Quando eu tinha 21 anos, né? Eu comecei dando aula de inglês, morei fora, estudei inglês desde os 10 anos. Na época, eu queria ganhar uma grana, né? Precisava fazer um dinheiro e tal. Sim. A mesada do meu pai já não era o suficiente, então falei, pô, o que é que eu vou fazer para ganhar uma grana? E minha mãe deu essa luz, falou assim, pô, você é um cara que está estudando inglês há tanto tempo, morou fora, né? E tal, por que você não começa a dar aula de inglês, dar aula particular, vê aí um curso, né? Para você fazer, para se tornar professor de inglês, tem tanto curso de inglês aí, tanta escola de idiomas e tal. E isso ligou meu olho e falei, pô, eu acho que isso é uma coisa que eu faria. Eu nunca imaginei fazer isso para minha vida toda. Mas falei, pô, eu acho que dá para fazer uma coisa que eu consigo, assim, né? Determinar quanto tempo da minha semana eu vou dedicar para dar aula, para estar em sala, para, enfim, para trabalhar com isso. Não é uma coisa que eu preciso me dedicar 100%. O professor, né, ele tem essa flexibilidade se ele quiser. Ele pode determinar quantas horas na semana ele vai se dedicar para a profissão, né? E foi assim que começou, né, com essa vontade juvenil de ter o próprio dinheiro, de ter uma liberdade, uma autonomia, e virou uma carreira, né? Virou uma carreira, eu digo assim que a educação me escolheu, não foi o contrário, né? E aí, e aqui tô eu, 18 anos, fazendo isso, estudando, fiz várias outras coisas nesse caminho, mas sempre estive na docência, sempre estive dando aula, sempre estive trabalhando com educação em toda a minha caminhada. E mesmo na graduação, na primeira graduação, que foi o jornalismo, assim, né, a graduação que eu concluí, eu fiz e desisti de outras, né? Não foi uma caminhada perfeita, né? Reta. Eu fiz outros cursos antes de fazer jornalismo e concluí o curso de jornalismo. Desisti no meio do caminho. Sempre estive dando aula, sempre estive trabalhando com a educação nesse processo, porque, como eu falei, dava para adaptar
a minha rotina, os estudos e não atrapalhar. E, na verdade, eu sempre parecia assim, dizer para mim mesmo que aquilo seria algo temporário, entendeu? Que não ia ser algo que eu ia fazer pro resto da minha vida e que quando eu terminasse minha graduação eu ia fazer uma outra coisa. Algo que parecia que seria somente para você tirar uma grana, virou algo que você tá sendo mais do que sua profissão, sendo algo que você se apaixonou. Que virou um propósito. Que virou né? um propósito. Virou um propósito. E eu sou muito grato por isso ter acontecido e eu acho que nada acontece por acaso também. Eu acho que tinha um porquê aí que esses mistérios que estão por aí que a gente não consegue desvendar, né? A gente tava falando dessa parada da educação, quando eu quero seguir uma linha, como eu te falei, eu quero seguir uma linha meio cronológica. A gente tá falando sobre o Gualim. O Gualim foi um documento, como eu falei, um documentário mega interessante que eu assisti. E o início do Gualim eu acho uma parada interessante. Tipo, porque, pelo menos o que passa, tipo assim, começa uma coisa no baba, velho. Uma parada no baba. É algo, tipo, que é cotidiano, tão pouco, tão assim, que parece besteira. E hoje, e depois começa a se disseminar pelo bairro, velho. Pelo bairro. E eu acho tão engraçado quando eu comento com as pessoas, velho, se alguém já ouviu falar do Gualim do Oriocontra, tá ligado? Tipo, da língua do contrário, oriundo da Lapinha. Velho, quando eu falo isso, tem gente que acha que eu tô ficando louco. Mas essa é a reação que eu acho mais legal. É a reação, a mesma que eu tive quando você me mostrou, tem o quê, 10 anos? O Gualim tem 10 anos? 11 anos. 11 anos. Pronto, 11 anos atrás, quando você me mostrou o Gualim, eu falei, velho, imagina, eu tinha 15, velho. Eu tinha uns 15 anos de idade. Entreguei minha idade também, mas também não é... não é mistério pra ninguém. Eu tinha isso, velho, eu falei, velho, que negócio absurdo, velho, que negócio maravilhoso. Só pra contextualizar pra galera, quem tá assistindo, fale uma frase em Gualim do Oriocontra. Um cotidiano do Gualim. Se o Ebissalafa, se o esse come lá faria conta, ninguém vai de entender. Se você falar na língua do contrário, ninguém vai entender. Melhor menos Lafa. Tem gente que fala muito melhor que eu na Lapinha. Muito melhor. Muito mais fluente do que eu. Na Gualim. Então, eu sempre... Assim, a Gualim pra mim começou ali no bairro, né? Os amigos que eu jogava bola, que eu convivia. Né? A Lapinha é um bairro, até hoje, né? Muito vivo, no sentido que as pessoas estão muito na rua, né? Então, eu jogava muita bola na rua, enfim, né? Conversava com meus amigos até tarde da noite na rua, enfim, tantas e tantas coisas que a gente fazia. É um dos poucos bairros de Salvador que ainda continua, em pleno 2021, ainda continua com esse bairrismo e essa cultura da solidariedade de bairro, né? Justamente, a Gualim é um exemplo dessa colaboração, né? Porque ela é um código de grupo mesmo, e a ideia da língua é justamente porque as pessoas que não são da Lapinha e não fazem parte daquele grupo não entendam. E o código de grupo tem esse objetivo de fortalecer esse grupo, de dar poder a um grupo frente a outro, né? Mas, assim, o curioso da Gualim é que ela não começa no baba, né? Assim, enfim, ela começa no convívio do bairro. Eu conheço ela muito mais por jogar bola na rua ali com meus amigos, que era uma coisa cotidiana na Lapinha, na rua onde eu morava ali, né? E os colegas falando, brincando. No início eu não entendia, eu ficava meio assim, né? Voando. Quando as pessoas que não conhecem ouvem também ficam assim. E era o objetivo mesmo, era me sacanear mesmo, assim, né? Quando falavam que eu não conhecia, era esse o objetivo. Você entendeu, Renan, o que ele falou? Não, você não tá mentindo pra mim. Então não bota essa cabeça, Renan. Aí é só assistir o Gualim que vai saber como funciona. Mas, enfim, pra mim o encontro com a Gualim é dessa forma. Então eu também encontro ela sem entender. E pra eu fazer parte daquele grupo, eu precisava falar, né? E aos poucos eu fui aprendendo, enfim, identificando a lógica, né?
que eles utilizavam, que na verdade a subversão que eles faziam da língua, né? E, enfim, e hoje falo também, não tão bem quanto outros falantes da língua, e quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando depois. Sim, a gente vai deixar aqui na descrição todos os links pra galera assistir, pra galera entender, velho. Pra galera, que eu acho que é muito importante. Como eu disse, a gente vai fazer uma linha cronológica. Estamos no Gualim, pós-Gualim temos Casulo. Sim, sim. Descreva, eu acho que é outra, que aí é sua defesa de mestrado, né? É meu trabalho de conclusão do mestrado já. Eu acho interessante que ao mesmo tempo que a gente tá fazendo uma linha cronológica das suas obras, a gente tá fazendo uma linha cronológica do tempo que a gente se conhece. Sim, sim. Né? Tipo, que eu falo as coisas e eu remete a lembranças, a coisa que eu lembro que eu tava na estreia, digamos assim, tipo, na exibição. Eu achei maravilhoso. É isso, mas minha carreira de cineasta, ela inicia quando eu conheço, né, ao conhecer sua irmã, conhecer você, sua família, enfim. É nesse momento, e depois disso vem os outros filmes. Sim. Vários filmes, a gente vai falar de alguns Sim. aqui, né, e acho que faz sentido porque isso tem uma relação muito grande com o que eu faço educacionalmente também, ou do que eu acredito como possibilidade de aprendizagens, né? E o Casulo, ele vem muito por conta do Gualim, pela experiência que eu já tinha tido, né, de pesquisa e de produto de pesquisa com o Gualim, e com o sentir na pele assim mesmo, né, o potencial dessa linguagem, né, cinematográfica, audiovisual, para um processo de aprendizagem, ou para comunicar processos de aprendizagem. É no Gualim que eu entendo isso, e lá eu já tinha uma carreira em educação, já tinha alguns anos, né, 8 anos, 7, 8 anos trabalhando como professor, trabalhando na docência, né, com educação. E quando eu fiz o Gualim, eu fiz assim, cara, isso daqui é algo que todo estudante que quisesse, poderia ter a oportunidade de fazer. Porque a aprendizagem se torna tão mais significante quando você desenvolve um produto, né? Seja ele qual for. O Gualim, o documentário, o filme, enfim, é uma das possibilidades de produto de aprendizagem, né? Então, o Casulo vem a partir da experiência do Gualim, e eu, na verdade, a minha proposta de pesquisa no mestrado, né, que foi lá na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Educação, acontece por conta dessa minha experiência prévia e do resultado que eu consegui com o Gualim, né? Então, o Gualim, ele reverberou não só para as pessoas que aprovaram meu projeto de pesquisa no programa, né, no Programa de Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Esse programa se chama GESTEC, né, a abreviação dele, e é lá da Universidade do Estado da Bahia, daqui, né, da Universidade do Estado da Bahia, perto aqui na UNEB, no Cabula. E o que acontece, na verdade, é isso. Essa minha experiência com o Gualim, com certeza, pesou muito para eles aceitarem a minha proposta. Sim. E a minha proposta era fazer um documentário com estudantes da escola pública, né? Sim. Para entender como a pesquisa, e aí eram estudantes que faziam pesquisa na escola, pesquisa sobre o lugar, né? Seus lugares de pertencimento, assim como eu fiz sobre a Gualim, né, e a Lapinha, né, que é esse lugar de pertencimento para mim. E o resultado foi muito bacana, e é uma viagem você fazer pesquisa sobre o processo de pesquisa de outras pessoas, mais especial ainda quando essas pessoas são estudantes, são jovens da escola pública, né, que saem da escola, e a ideia do Casulo foi construída, assim, todo o roteiro foi construído muito com a participação dos estudantes, né? Então foi uma pesquisa participante, né, que a gente chama, a metodologia que eu utilizei, é uma pesquisa aplicada, com abordagem de pesquisa participante, porque a ideia é que os estudantes, todos eles, sejam também coautores desse filme,
né? Que o filme não seja algo que eu fiz para registrar o que eles fazem, mas que seja o que eles querem dizer sobre o que eles fazem. Que eles também dirijam, que eles também tenham participação no caminhar do filme. Na concepção do filme. Então toda a ideia o próprio nome Casulo é uma decisão dos estudantes. Então a gente, durante o processo, eu estive o tempo todo me comunicando com os estudantes. O roteiro do documentário foi construído colaborativamente com eles. O nome Casulo foi uma escolha dos estudantes, né? Que são também os personagens e os protagonistas do filme. E a ideia era falar isso, sobre como a ideia que eles queriam passar com o nome Casulo era como a pesquisa tinha possibilitado eles a saírem desse casulo que está personificado, né, concretizado na escola, né? Porque a escola são essas paredes que a gente está lá dentro aprendendo um monte de coisa, mas o que a gente precisa aprender está lá fora, né? Então, a metáfora é justamente essa. Eles se sentiam como borboletas que saíram do casulo ao fazer pesquisa. Como você estava falando, tipo, é mais a questão da educação direcional, deles estarem aprendendo com algo que eles têm mais familiaridade, né? Aí que eu chego num ponto para te perguntar, tipo, sua opinião, mas sobre tipo assim, a questão do ensino no Brasil em geral, do tipo, é que eu vejo muita gente falando, até tipo, eu tive um papo sobre isso hoje, vindo pra cá, né? Eu tava falando, eu fui cortar cabelo na barbearia do Almirante, já fazendo um merchan, né? Tá, Fábio? Tá, meu barbeiro, Fábio, só pra... Já quero deixar isso bem claro pra próxima vez que eu for, porque eu tô indo de 15 em 15, tá? Eu consigo desconto. Mas eu tava falando com ele, que eu tava falando sobre o papo que a gente ia ter hoje, tá? Eu falei que o tema abordado seria a educação. Ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que ele falou sobre como às vezes o estudante aqui no Brasil perde um pouco de tempo aprendendo coisas que não é do seu dia a dia, não tem familiaridade, né? Você morou fora, você morou em Londres, não sei como funciona, mas eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, o ensino do estudante, do adolescente americano é mais direcional para a vida, mais propriamente para a vida, do que propriamente alguma matéria específica ou algum tipo de conteúdo muito específico, mas para a vida. Os estudantes americanos têm aula de marcenaria, aula de coisa assim. E a questão da faculdade nos Estados Unidos é algo mais assim, tipo assim, não é tão, o estudante americano não se sente tão obrigado como aqui. A gente se sente obrigado a fazer uma faculdade, porque a gente pensa, sai do terceiro ano, a gente não tem como não fazer uma faculdade. Quem não faz faculdade já é visto com maus olhos. O estudante americano não, ele simplesmente opta por trabalhar, porque a escola preparou ele para isso. Eu acho que é um pouco mais do que a escola ter preparado ele para isso. Acho que é uma questão cultural do país, né, dos Estados Unidos, assim. Eu nunca vivi nos Estados Unidos, mas conheço pessoas, enfim, já estudei, né, conheço teóricos que falam de educação, que são americanos. Eles têm uma coisa que é diferente do Brasil, por exemplo, e eu acho que isso tudo também tem uma questão muito ligada à estrutura social do país também, né? A condição social que os Estados Unidos dá para a sua população é diferente do que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, então isso já diz muito. Mas eu acho que a cultura americana, ela é muito uma cultura empreendedora, entendeu? Eu acho que o empreendedorismo é algo que está ali muito enraizado na cultura do americano. Então, essa coisa do estudante que sai do high school lá e tal, e vai buscar trabalhar primeiro, experimentar coisas ou empreender, né? E talvez a universidade ou a faculdade não seja a primeira opção dele, ou não seja uma opção tão cobrada a ele, né? Muito da cultura do país, eu acho que muito mais do que o do sistema educacional, né? Você conhece o TED, né? O TED Talk, né? Que tem essas palestras e tal.
TED Talk mais visto no mundo até hoje é um TED Talk que tem o título Como as Escolas Matam a Criatividade. É um TED Talk feito por um teórico da educação, né? Um grande educador também, que é o Ken Robinson, que ele é britânico. A gente está falando, você falou de Londres, Sim. Inglaterra, eu morei na Inglaterra, fiz intercâmbio, né? E ele que fala sobre isso, criticando muito o sistema educacional britânico, isso nos anos 2000, né? Então não é uma coisa que é tão distante. Sim. Assim, o sistema educacional, ele é um sistema falido. Eu acho que não há dúvida sobre isso. Acho que quem assistir Como as Escolas Matam a Criatividade vai poder ter uma ideia disso, né? E ele fala de algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a inflação acadêmica, né? O que é uma inflação acadêmica? Pessoas que têm diploma, fazem mestrado, doutorado, estão desempregados, entendeu? Sim. Então, o que ele diz é que o sistema é tão falido que você ter um diploma não garante a você um emprego, né? Ou que você vai conseguir gerar uma renda com isso. Então, a coisa é muito mais... o problema é muito mais estrutural mesmo, né? E o que a gente precisa é de uma mudança, e ele fala lá, isso em meados de 2000, se não me engano, o que a gente precisa é de uma mudança nessa estrutura, né? Sim. Já se conversa sobre isso, aqui no Brasil já houve uma mudança sei lá, no que se chama de Base Nacional Comum Curricular, né? O currículo brasileiro teve uma mudança recente, mas ainda acho que tem muito melhorou muita coisa, né? Para quem está na educação e para quem precisa desenvolver processo de aprendizagem na escola, enfim, né? Melhorou algumas coisas, mas ainda está muito atrasado, entendeu? Então, quando Ken Robinson fala sobre assim, como as escolas matam a criatividade, porque as escolas de fato fazem isso, continuam fazendo hoje. Não se promove o desenvolvimento de habilidades criativas na escola, né? E criatividade é uma palavra que ela é bem complexa, né? Mas eu particularmente acho que é a palavra que pode salvar a gente, né? Sim. Porque para você resolver os problemas, e a gente não tem poucos problemas, né? A nossa sociedade, eu não falo só o Brasil, mas o mundo. Para a gente salvar, a gente precisa ser criativo. Para a gente resolver problemas, a gente precisa ser criativo. Sim. E não é fazendo, não é decorando, memorizando informação que você desenvolve criatividade. Você desenvolve criatividade pensando em como resolver problemas. Isso nada mais é do que fazer pesquisa, né? Então, assim, o Casulo mostra bastante isso, o potencial que a pesquisa tem no processo de aprendizagem do estudante para que ele desenvolva habilidades importantes para a resolução de problemas, para que ele desenvolva habilidades criativas, né? E é isso que o filme, já que a gente está fazendo esse passeio cronológico pelos filmes que eu produzi, ou que eu orientei a produção, ou que eu estive ali envolvido, é isso que o Casulo propõe, é mostrar assim, dá para fazer diferente, né? E assim, todo mundo fala da escola pública, né? A escola pública não tem estrutura, a escola pública não tem isso, não tem aquilo. Mas mais do que não ter estrutura, a escola pública, assim como as demais escolas, né? A grande maioria das escolas, não tem ousadia, né? Ou não tem a possibilidade de ter ousadia, ou ser mais ousado. Sim. Né? E isso acaba limitando o desenvolvimento dessa habilidade que é super importante. Ken Robinson, ele, nesse TED Talk, mas antes de Ken Robinson, Paulo Freire já falava isso, vários outros pensadores já falavam isso. Não é algo que ele inventou, né? Ele só, na fala dele, eu acho que reforçou, e foi bacana porque muita gente ouviu, né? Muita gente ouviu, não é à toa que é o TED Talk mais visto de todos os tempos. Então, ele fala que a criatividade ela é mais importante, ou é tão importante, na verdade, quanto, ou deveria ter a mesma importância que a alfabetização na escola, hoje, né? Porque
não faz mais sentido, no mundo que a gente vive, aprender da forma que a gente aprendeu, que eu e você aprendemos, Sim. né? Onde a gente ia, o professor dizia o que, é que a gente tinha que estudar, a gente É, anotava no caderno, a gente lia os livros e fazia uma prova e um teste. eu E peguei. você lembra dessas provas e testes, onde elas estão, né? Eu peguei até meio que uma transição, tipo assim, uma tentativa de mudança, né? Tipo, no meu ensino médio, eu já, por exemplo, estudei no colégio oficina, onde tem uma ideologia, uma ideia de ensino mais construtivista, tá ligado? Mais, dando mais ênfase na criatividade. Mas mesmo eles ainda tinham algumas amarras de um sistema educacional antiquado, Com né? certeza. E o sistema pede isso. As Isso. escolas estão amarradas a esse sistema. As escolas precisam responder a ele. Então, existem escolas que fazem iniciativas fantásticas para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Projetos, enfim, né? Assim como a oficina tem outras escolas que tentam, Sim. mas ao mesmo tempo eles não podem fugir do que o sistema pede. Então, É, o que Ken Robinson fala é justamente isso. Não adianta é, é, não adianta as escolas tentarem fazer algo diferente se o sistema pede outra coisa. Então a mudança ela tem que ser estrutural, né? De certa forma a gente não pode esperar que essa mudança estrutural aconteça para começar a fazer alguma coisa agora, entendeu? A sim. coisa é urgente. Para mim a urgência ela é grande, está ficando cada vez maior, né? A gente está vivendo agora uma pandemia, né? Uhum. Fora vários e vários outros problemas que a gente vive, problemas climáticos, enfim, né? A forma que a gente está lidando com o planeta, enfim. São muitos os problemas. E por isso que a gente precisa muito que os nossos jovens, né? Que as crianças, que os jovens, que a gente fala que é o futuro do nosso país, que é o Uhum. futuro Da do mundo, humanidade. da humanidade, como é que a gente quer que o futuro da humanidade, o futuro do nosso país resolva os problemas se eles não experimentam isso na escola, entendeu? Não sabem lidar com os problemas, Se eles porque... estão aprendendo uma outra coisa, se eles não estão falando dos problemas que estão aí, né? Se eles estão falando do que aconteceu, e que é importante, não é que não seja, do que aconteceu lá na Idade Média, né? Isso tem que ser algo que seja importante para o problema que a gente está vivendo agora, e que seja algo que possa ajudar esse estudante e a gente e a história, né, e todos os conhecimentos que a gente desenvolveu até aqui são todos muito importantes para a gente poder primeiro ver o que a gente não pode fazer de novo e aprender com o que foi bom para a gente poder tentar se inspirar e resolver os problemas do agora. Mas a gente não precisa mais memorizar essas coisas, né? A gente não precisa mais desenvolver a habilidade de memorização. Isso já foi necessário para um outro período da história, né? Onde, enfim, né, a gente pode falar aí da Revolução Industrial, de todas essas coisas que exigiam, né, nessa época, existiam habilidades que a repetição era algo que era importante, né, principalmente para quem trabalhava na indústria, na fábrica, que precisava repetir aquela operação várias vezes, né, ou se a gente for fazer, e todo mundo faz essa analogia, assim, que é da educação bancária, né, essa coisa Sim. do banco, né, dos processos e dos Do, procedimentos e das coisas que do vocês filme... repetem, do que você precisa lembrar e não pode esquecer. Do Você filme não precisa, Tempos Modernos de Chaplin. tempos modernos de Chaplin. Então, assim, a gente não precisa mais disso, né? Tem um outro pensador muito importante, né, que é Manuel Castells. Ele é um sociólogo espanhol e tem um vídeo bem curtinho dele que é a obsolescência da educação. Bota no YouTube que acha, vale a pena assistir. Ele rapidamente consegue falar por que o que a gente que a gente desenvolvia de habilidade, que era repetição, memorização, provas e testes, né, não faz mais sentido agora, né? Porque, enfim, praticamente toda a informação do mundo está a um clique. Você falou que os jovens de hoje, as crianças e tal, tipo, elas não estão sendo... Tipo, como elas podem ser que o futuro da humanidade sem conhecerem os problemas da humanidade? Parece, ó, o que eu vou te perguntar parece até uma besteira, parece até algo meio que banal, mas eu não acho nesse sentido.
É, eu sinto que o jovem ele é muito protegido hoje. No sentido de ele é evitado de falar sobre os próprios problemas. Né? Ele é colocado numa redoma, numa bolha, e que ele não pode saber que existem problemas, existem, né, tipo, não sei se isso, tô nem falando sobre questão de bullying na escola, né, que não vou entrar naquele discurso piegas de, ah, não, bullying constrói caráter, não, pelo amor de Deus, isso é obsoleto pra se falar, mas eu falo no sentido de e que parece que o jovem não pode ficar, tipo, saber de algumas coisas. É evitado que o jovem descubra algumas coisas, tá ligado? Então eu sinto os jovens cada vez menos preparados pra vida, tá ligado? E parece que é uma. Como é que eu posso dizer? Da mesma forma que o jovem, a cada nível que ele se desprepara, a tecnologia aumenta ele aumenta a independência tecnológica, né? Tipo, a dependência do celular, a dependência de ter essa informação, né? Sinto que quando a gente não tinha isso, a gente era meio que obrigado a encarar algumas coisas que hoje o jovem simplesmente vira a cara com o celular, né? E você hoje lida com crianças, né? Tipo, hoje você é educador de crianças, Sim, sim. Hoje eu sou né? coordenador de tecnologia educacional, mas eu estou sempre em sala de aula, né? Estou sempre nos ambientes de aprendizagem, estou sempre com estudantes e trabalho, sou coordenador de tecnologia educacional de uma escola aqui em Salvador que tem uma proposta diferente, metodológica. A gente trabalha por projetos e, assim, foi meio que caiu do céu, assim, essa escola, porque eu já queria muito fazer isso nas escolas que eu trabalhava e eu fazia isso, mas eu tinha que burlar meio que o sistema para conseguir De forma fazer isso. marginal, digamos É, assim. porque as provas e os testes ainda eram mais importantes e nessa escola eles pensam que o projeto, ou desenvolver projetos e pesquisa é o que vai de fato possibilitar esses jovens e essas crianças experiências de aprendizagem que vão desenvolver essas habilidades, né, que vão buscar resolver problemas, né. Então eu digo que quando eu descobri que essa escola estava chegando em Salvador, estava começando e abrindo em Salvador, eu falei, não, eu preciso trabalhar nessa escola, porque isso é o que eu quero fazer, o que eu faço já, mas eu faço meio que de uma forma marginal, como você falou, acho que é uma palavra interessante, mas eu queria fazer isso como algo que é natural e orgânico e é Sim, esperado numa instituição né? Já faz parte educacional. do conceito da Do escola. conceito, né? Do conceito. E é isso. E é isso que me faz hoje estar nessa escola também, né? Então eu entrei como educador, como professor nessa escola. Hoje vou completar já quase 3 anos na coordenação de tecnologia educacional, que faz todo sentido porque meu processo de pesquisa, meu mestrado, enfim, é na área de gestão e tecnologias aplicadas à educação. Então, enfim, né? Os pontos foram se ligando. Eu acho que eu estou hoje na função que eu acabei fazendo mestrado e me preparando para ela sem nem imaginar que eu Que poderia estaria e que existir, existiria que ela, existiria enfim. essa função no futuro. É. Né? Aí eu fiz essa relação, né, de como a gente, além dessa relação, pegando o gancho do que você falou, do jovem que precisa se preparar melhor, e eu falo isso em relação tecnológica, e a gente está falando sobre os seus filmes, a gente tem que falar do Angry Toys. O Angry Toys, o Angry Toys, que é o filme, um dos filmes que eu desenvolvi com estudantes, né? O Casulo foi essa primeira experiência, mas é um produto de uma pesquisa e e depois do Gualim, do Casulo, tipo assim, produzir filmes, produzir cinematograficamente, né? Fazer cinema com estudantes na escola era algo que eu sabia que dava resultado e que eu queria continuar fazendo. E, na verdade, antes de Angry Toys,
e tem um filme muito importante, assim, que foi o primeiro filme, e aí já não foi um filme não foi um documentário necessariamente falando que era a experiência que eu tinha, né? Tanto o Gualim quanto o Casulo foram documentários, e eu não tinha feito ficção até então, e no Cândido Portinari, na escola Cândido Portinari, em 2016, eu tive a primeira experiência de desenvolver né, orientar a produção de um filme, de um filme ficcional com estudantes da educação básica, com estudantes do 9º ano, ensino fundamental 2, né? Então, em 2016 eu fui professor do programa bilíngue dessa escola, do Cândido Portinari. Você estudou até lá no Portinari, né? Estudei lá no Você Portinari e Mel também. estudaram no Portinari. Enfim, e aí eu fiz o filme Without Faces, né? Como era um programa bilíngue, aí tem alguns filmes que tem o nome em inglês, porque os programas bilíngues, os estudantes estão lá e o principal objetivo é aprender inglês. Então, Exercitar. exercitar, experimentar e o nome de alguns dos filmes que vocês vão ouvir depois agora aí, né? Vão ser em inglês. Que a gente começa com certo regionalismo, com o Gualim. Sim. Passa pra algo muito brasileiro, né? Tipo, bem coisa de filme brasileiro, casulo. Uma coisa bem brasileira. Sim. Pra... Como é? Without Faces. Sem faces, né? A tradução. Without Faces. Sem faces, a tradução no português. E foi um filme, assim, cara, que foi uma outra mudança. Eu acho que cada filme que eu faço, ou que eu participo, na verdade, né? Porque aí a grande viagem é essa, porque o primeiro filme que eu fiz foi como estudante, né? Na graduação já e tal. Depois eu faço um filme com um produto de pesquisa, mas já, né, meio ali que em pesquisa junto com os estudantes, participando dos estudantes da escola. Mas eu queria fazer filme, eu queria que o filme fosse produto de aprendizagem dos meus estudantes, né? Porque eu sabia o que tinha significado para mim fazer um filme como um produto de aprendizagem, como um produto de pesquisa, né? Então eu queria que meus estudantes experimentassem isso. Eu sempre obviamente, não forcei, né, meus estudantes a fazerem isso, mas óbvio, por ser cineasta e eles saberem disso, em algum momento surgia a vontade de fazer isso. E as opções de produto que eu colocava, dentre elas estava sempre o filme, né? E com esses estudantes especificamente do Portinari, eu desenvolvi não só um filme, mas eles fizeram também, nesse ano que a gente ficou juntos, e foi uma turma muito especial, eles fizeram também uma revista, né? Como produto de aprendizagem, e fizeram também uma peça teatral que ficou muito bacana. E Mariá, minha filha e sua sobrinha, tinha o que? Eu acho que Mariá não tinha nem um ano, acho que estava para completar um ano. E eu lembro que no final a peça teatral foi o último projeto que a gente fez juntos. E eles falaram, não, Mariá tem que vir, ela tem que participar e você tem que entrar no palco com ela no final. E foi super emocionante, assim. Porque eu entrei com Mariá no final, eu prometi a eles que ia fazer isso. Mariá não chegou, eles não sabiam se Mariá ia estar ou não, porque Mel, enfim, estava amamentando ainda. Eu não me lembro exatamente por que Mariá não chegou logo, mas chegou em algum momento e eu entrei com ela no final da peça e eles ficaram super felizes e foi super, super especial, assim, né? Um momento inesquecível. Foi uma turma inesquecível. E aí o Without Faces foi esse filme que eu fiz com eles nesse mesmo ano. E foi um produto de aprendizagem. E a ideia o tema da escola naquele ano era direitos humanos, né? Então a gente precisava fazer com que esse produto tivesse alguma conexão com esse tema. E aí eles escolheram e fizeram Without Faces, que é um filme que fala sobre violência e abuso infantil, né? E, enfim, eu descobri, e o bacana também desse processo de você desenvolver projeto com estudantes é que você aprende muito, né? Normalmente, quando o professor está naquela posição de ser a pessoa que passa o conhecimento para os outros, mestre. ele não tem tanta oportunidade de aprender, porque é só ele falando, né? A interação não acontece, os estudantes não têm qualquer protagonismo.
E quando você está desenvolvendo o projeto, os estudantes estão o tempo todo participando, opinando, falando, dizendo o que eles querem, falando sobre coisas que você nunca ouviu falar, né? E é bacana porque eles fizeram esse filme numa campanha, e eles se inspiraram numa campanha no Twitter. Na época eu Sim. nem, assim, o Twitter tava pra mim começando, eu nem, é meu primeiro assédio, hashtag meu primeiro assédio. Sim. E todas as falas que tem no filme, eles pegaram de depoimentos dessa hashtag. E, rapaz, pra mim, assim, foi um dos filmes mais bonitos, assim, que eu participei, que eu orientei o processo, porque aí quando você está desenvolvendo o projeto com os estudantes, você está mais no papel de orientador, e eles são os protagonistas ali, né? Então foram eles que filmaram, né? Você está ali mais dando um help. Pela sua experiência prévia, você está mais ali como uma pessoa que pode ajudar eles quando eles têm alguma dificuldade, pode orientar, pode dar um feedback, pode dar uma opinião. Muito mais de dizer o que eles têm que fazer, como qual é o certo ou o errado. E isso é muito bacana, e é aí que a gente aprende de fato, né? E eu gosto muito de desenvolver projetos com estudantes porque eu estou sempre aprendendo. Então eu aprendi essa coisa, eu não sabia desse primeiro assédio, foi o primeiro projeto, Acho que eu lembro dessa foi o primeiro campanha. produto que eu desenvolvi com os estudantes de aprendizagem de impacto social. Eu nem sabia que era isso, né? Que eu hoje estou chamando, e daqui a pouco a gente deve falar sobre isso também, né? Mas foi o meu primeiro produto de um processo de aprendizagem de impacto social, porque o filme trata de um tema e gera uma reflexão em quem assiste, muito interessante, assim, né? E foram crianças que fizeram, então, assim, essa é a ideia. De ser o mais puro possível, né? O fato de serem crianças fazendo, ainda mais pegando um tema tão complexo, velho. Esse ano, isso era 2016. 2016, foi em 2016. 2016. Eles eram nono ano, eles tinham o quê? É, 13 anos, mais ou menos, né? 13, tipo, era 14. um assunto muito em voga na época. Mas é isso, e é um assunto que ele só vem à tona quando você dá a oportunidade para o estudante dizer sobre o Sim. que ele quer falar. Claro que ali tinha um tema do ano para a escola, que era direitos humanos, mas eles poderiam escolher qualquer coisa. Direitos humanos é uma coisa bem abrangente. Mas é muito bacana você ver os estudantes se colocando e dizendo o que eles querem fazer, né? E fazer um filme, porque essa coisa da criatividade parece que é uma coisa que vem e você é criativo e pronto. E não é. Não. Criatividade é uma coisa que nada mais é criatividade, nada mais é do que você não se incomodar com o erro, né? Eu acho que a melhor definição para processos criativos é isso, porque quando você está criando algo, tenha certeza que uma coisa você vai fazer, você vai errar. E se você não sabe lidar com o erro, e por isso que as escolas matam a criatividade, porque os estudantes na escola morrem de medo de errar. Ninguém quer tirar uma nota baixa, ninguém quer fazer uma prova e errar uma questão. Tá todo mundo ali tentando acertar o tempo todo, e a ansiedade e tudo que é gerado ali naquele sujeito, todo o contexto é para que ele erre, na verdade. Só que ele não pode errar. E quando você está num processo criativo, você sabe que vai errar e que isso faz parte do processo. Que a possibilidade de errar é muito maior do que você de acertar, mas você não só se sente bem com a possibilidade do erro, porque você pensa, não, eu vou ter outra chance, né? Com certeza. A ideia de você dar eu acho muito cruel você limitar a inteligência de alguém baseado em conceitos que não necessariamente essa pessoa acredita. Do tipo assim, porque eu posso dizer que fulano de tal não é inteligente porque ele não acertou a prova de revolução industrial na disciplina de história. Eu não posso dizer que fulano é inteligente porque ele não sabe a capital da Islândia. Não tem relevância. Porque ele não sabe resolver uma equação do Ele não segundo sabe grau. uma equação do segundo grau. Em que outro momento da vida dessa pessoa, ela vai fazer uma equação do segundo grau? Momento nenhum. Sim. É zero de possibilidade. Zero de possibilidade. Nunca em nenhum outro momento.
No máximo, assim, vai ser um papo, né? Que, tipo, você vai falar sobre alguma coisa de história, pegar um contexto de um filme, mas é muito no máximo. É uma das perguntas que eu mais, quando os pais são muito angustiados, obviamente, né? Eles querem o melhor para os filhos, eles querem que os filhos aprendam e tal. Então, muitas famílias, às vezes, estão angustiadas por conta da performance do filho, ou porque não acham que o filho ou a filha não estão engajados e tal. E eu sempre faço a mesma pergunta. Eu falo assim, você lembra o que você estudava quando você estava com essa mesma idade na escola? O que é que você estudava em biologia? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Agora pergunte aos estudantes que fizeram um filme, ou fizeram qualquer outro produto, ou fizeram algo com que eles estavam aprendendo, ou criaram algo com que eles aprenderam, que estavam aprendendo no processo de aprendizagem deles. Eles nunca vão esquecer. Dificilmente eles vão esquecer. Então, a importância de desenvolver projeto, de oportunizar o estudante de fazer pesquisa e pesquisas que gerem produtos, é muito importante porque você marca o estudante e a criança e o jovem, ele fica marcado por aquilo. Ele não vai, provavelmente ele não vai esquecer. Pode ser que ele não lembre tudo o que aconteceu, mas ele vai lembrar de muita coisa, muito mais do que a equação do segundo grau ou a Revolução Industrial. Exatamente. Mas só para complementar, Peu, essa coisa do filme, né? E eu acho todo e qualquer produto que um estudante pode desenvolver, eu acho que tem que ser o produto que ele quer desenvolver, porque quando você faz algo que você quer, você de fato faz com vontade, você se engaja, como você está fazendo no Se Ligue Podcast agora, né? Eu acho que quando você sai aqui das entrevistas e tal, que você vê pronto, o que significa para você isso, né? São produtos que você está desenvolvendo, né? Exatamente. Então, quando você faz um filme, o que você mais faz é errar. Então, principalmente, assim, tanto ficção quanto documentário, né? Então, os estudantes, quando eles vão gravar uma cena, às vezes precisam fazer 5, 6, 7, 10 vezes a mesma cena para ficar da forma que tem que ficar para virar um filme, né? E isso faz parte do processo. Ninguém está preocupado em fazer 10 cenas para que consiga fazer a melhor possível. Por isso que desenvolver produtos na escola é muito importante, porque o estudante ele entende na experimentação que o erro faz parte do processo. E aí a gente não mata a criatividade, entendeu? Sim. E uma coisa interessante, falando sobre até o filme, e a gente falando sobre essa questão do ensino, dos pais não lembrarem da equação do segundo grau e tal. Velho, essa parte muito interessante de um conceito construtivista e que dá asas à criatividade, né? Dá oportunidade à criança, ao adolescente, exercitar tudo que ele sabe, tudo que ele gosta de fazer. Pense que naquela turma ali do Portinari, né? Ou então outra turma que você trabalhou, ou então qualquer outra pessoa, aquela turma ali de crianças, vai ter crianças que vão estar com nota baixa em biologia, vai ter crianças com nota baixa em história, vai ter crianças com nota baixa em tanta coisa, mas é uma criança tão engajada que teve a cabeça de ver uma campanha do Twitter tão complexa e transformar num projeto muito bonito, né? E você vai me dizer que essa criança não é inteligente? Que ela não tem uma inteligência? Isso é cruel você olhar para uma criança e falar assim, nossa, eu fiz uma obra tão bonita, mas, não, tirei 2 em matemática. E aí? Não tem como. É cruel esse tipo de sistema. É a minha opinião sobre isso e eu sei que ainda vai demorar, como você falou, ainda vai demorar para poder mudar isso, porque ainda temos aqui no Brasil, especialmente, ainda temos um pensamento arcaico sobre muitas coisas e a educação não é diferente, né? Puxando mais para essa questão da educação, vamos continuar nossa linha cronológica. Falamos Gualim, Casulo, Without Faces, Angry Toys. Angry Toys, você chamou Angry Toys, mas eu não falei. Não falou tanto. Não falei.
Angry Toys foi um curta-metragem também que eu desenvolvi, que orientei, né, com os estudantes da escola, que eu hoje sou coordenador de tecnologia educacional, que é a Escola Concept. E esses estudantes, na verdade, tinham um momento que era um momento para eles produzirem, era o que eles chamam de after school, né? Que é tipo assim, o momento depois da escola, os cursos extracurriculares. Então, existia esse curso de produção audiovisual e uma das produções que foram realizadas nesse curso pelos estudantes, sob a minha orientação, foi o Angry Toys, né? E o Angry Toys é um filme que, na verdade, fala, e também o roteiro, toda a concepção do filme, todo o processo de produção, o processo de edição, né, eles fizeram. Sim. Foi muito bacana porque, como eu não tinha, nesse momento, que responder a nenhum sistema, né, nenhum currículo, a nada, era fazer o filme por fazer, e experimentar isso, os estudantes poderem experimentar isso, a gente tinha tempo de explorar a produção audiovisual como um todo, assim, eles experimentarem todas as etapas, irem e virem, errarem, tentarem de novo, enfim. E Angry Toys foi um desses filmes e que participou de um festival internacional de cinema para crianças e jovens, que é o Festival Pequeno Cineasta, um festival realizado no Rio de Janeiro. E em 2019, esse filme foi desenvolvido em 2017, né? Foi no primeiro ano que eu estava na Concept, na verdade, depois que eu saí do Portinari. E em 2019 eu inscrevi, né? Mandei esse filme para esse festival, né? E além desse filme, teve um outro filme, o Parkour A Lição, que também foi desenvolvido nesse programa de After School, né, extracurricular. Eu inscrevi esses 2 filmes e os 2 foram aprovados, foram aceitos no festival. Ficaram entre os 10 filmes selecionados para a categoria Nacional Criança, que, se eu não me engano, era para estudantes de 8 a 12 anos. Sim. No total, foram mais de 300 filmes inscritos no evento, né? Um evento que eu até fiquei surpreso, assim, quanta criança estava fazendo filme, né? Sim. Quantas crianças e jovens fazendo filme. E, por ser um evento internacional, também tinha uma categoria de filmes de fora, de crianças e jovens que faziam filmes e inscreveram no evento. E foi muito bacana, eu consegui, né, com alguns dos estudantes que participaram dessas 2 produções, do Angry Toys e do Parkour A Lição, ir para o Rio de Janeiro com eles, para a cerimônia de premiação e tal. A gente não sabia quem seria premiado, né? A gente conseguiu chegar no último dia de exibição dos filmes, a gente assistiu todos os filmes, eles votaram depois nos filmes. Alguns estudantes, inclusive, votaram em filmes que não foram os filmes deles. Que é muito bacana da criança, cara. Que a criança é muito puro. Muito pura. E ela é muito verdadeira, né? Então, eles votaram em filmes... Alguns votaram nos filmes que eles não fizeram, que gostaram mais, enfim. E tinham 2 premiações em cada categoria. Uma do júri oficial, que é composto por especialistas, né? Isso é normal em qualquer festival de cinema. E uma do júri popular, que é das pessoas que vão ao festival, que assistem aos filmes e votam no final. E o Angry Toys ganhou o prêmio do júri popular nessa categoria. Que foi ainda mais... Eu gosto dos prêmios de júri popular. O Galindo Oriol Contra ganhou um prêmio no Festival Universitário da Bahia, né? E também foi um prêmio do júri popular, das pessoas que foram no festival e votaram no filme. E o Angry Toys foi assim, mas o interessante do Angry Toys foi que mais de 10 mil crianças votaram. Porque o festival ele passa os filmes que foram selecionados para crianças de escola pública do Rio de Janeiro. Então eles exibem, eles fazem uma turnê meio que pelas escolas públicas e todas as crianças que assistem votam.
e depositam seu voto na urna, né? Isso lá em 2019. E Angry Toys ganhou o prêmio de júri popular, ou seja, as próprias crianças que assistiram os filmes selecionaram e aí, né, votaram no Angry Toys, e foi uma grande alegria, assim, porque, enfim, foi uma experiência maravilhosa para os estudantes, porque eles foram, né, puderam sentir essa coisa de, pô, meu filme foi selecionado, eu estou num festival de cinema, falaram sobre o filme, depois que ganharam o prêmio, todos, né, nervosos, assim, e tal. Mas foi muito especial, assim, e é mais um dos filmes, assim, que eu desenvolvi nessa perspectiva da aprendizagem, né, como o resultado de um processo de aprendizagem. E, enfim, foi maravilhoso, foi uma viagem, assim, inesquecível. Tenho certeza que esses estudantes nunca vão esquecer também desse momento, dessa viagem, dessas produções. Entre 8 e 12 anos, né? Os estudantes tinham que ter essa idade quando eles produziram o filme. Então, em 2017, todos eles estavam... todos que participaram dessas produções estavam nessa faixa etária. Deve ter uns 16 anos hoje. O ator principal, Pirê, né? Ele é o seu xará, Pedro Sapucaia. Eu vou mandar pra você, viu, Peu, esse episódio aqui pra você ver que eu falei de você. Tinham outros estudantes lá também, mas o Angry Toys, o Pirê foi o personagem principal, né? Ele é o ator principal, e a viagem do filme é que eles desenvolveram a ideia, a concepção e o roteiro, a linha narrativa. É uma criança que tem um tablet, né? E, enfim, ela tem brinquedos também, mas ela tá tão conectada com o tablet, ela não quer mais saber dos brinquedos, ela não brinca mais com os brinquedos. E os brinquedos se revoltam, por isso que é Angry Toys, e quebram esse tablet, né? E aí depois vocês têm que assistir o filme, é um curta-metragem, para vocês verem como é o final. É um curta, mas é muito interessante. É muito interessante isso. E você saber que foram crianças que pensaram nisso e comunicaram isso e falaram isso através de um filme é muito potente. E você vê muita referência interessante nesse filme, tá ligado? Uma coisa meio Toy Story, tá ligado? Sim. É muito interessante essas referências. Cabeça, me veja uma água aí. Que o papo tá massa, mas... Renan, me arranja uma água aí, velho, que acabou aqui. Acabou. Mas vamos lá, pode continuar enquanto... Tá gravando ainda. Sim, a gente falou sobre Angry Toys, agora temos... Deixa eu lembrar... é porque eu sempre falo Mind the Gap, mas é Mind the Gap. Mind the Gap. Eu sempre falo errado. Esse foi a última produção que eu na verdade, eu fiz a mentoria e é isso que dá origem ao CAIS Impactae, né? Você me apresentou como mestre em educação e CEO do CAIS Impactae, que o CAIS, na verdade, é a sigla de Centro de Aprendizagem de Impacto Social. E a ideia do CAIS é muito para fazer essa analogia com um espaço onde as pessoas podem ir para sair em jornadas de aprendizagem, né? Porque navegar, viajar é sempre um processo de aprendizagem muito interessante, né? E a viagem do CAIS também é porque eu concebo o CAIS como um espaço educacional, se assim posso dizer, na nuvem, né? Ele é 100% remoto, e a ideia é a gente desenvolver programas e processos de aprendizagem de impacto social no CAIS. E como a gente navega na internet, a ideia é que as pessoas possam atracar os seus devices, os seus dispositivos, os seus computadores. Foi muito interessante isso, inclusive. No CAIS, e possam de lá sair e realizar processos de aprendizagem de impacto social que gerem produtos de impacto social. Então a ideia é que Mind the Gap é o primeiro produto que atraca no CAIS, se assim a gente pode dizer, né? Então a gente espera que seja o primeiro de muitos, e a gente espera que o CAIS um dia seja um lugar que muitas pessoas queiram ir para ver de perto e sentir processos de aprendizagem de impacto social, né? Então, Mind the Gap é esse filme produzido por estudantes da Escola Municipal Joir Brasileiro. É uma escola que fica em Brotas.
sob a orientação da professora Conceição Rodrigues, que é uma grande amiga, né, e topou esse desafio comigo de desenvolver um filme com os estudantes dela, né, produzir um filme com os estudantes dela. Isso começou em 2019. Essa vontade eu estava por conta do trabalho, né, enfim, como eu falei, coordenador, enfim, trabalhando numa escola, dedicação exclusiva, enfim, foi bastante tempo. Eu acabei me afastando da escola pública, acabei me afastando das experiências que foram tão relevantes para mim, tão importantes para mim, no Casulo, né, no projeto da rádio, que foi onde eu conheci os estudantes que produziram comigo o Casulo, né, esse produto de pesquisa. Foram anos muito importantes nesse grupo de pesquisa que eu fazia parte, que é o Geotec, o grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, lá da UNEB. E eu estava sentindo muita falta de ter contato de novo com estudantes de escola pública, desenvolver projetos com estudantes de escola pública. Me faltava tempo e eu falava, não, eu tenho que achar uma forma de fazer isso diante do meu contexto de vida, né? Enfim, eu tenho uma filha, família, trabalho, uma série de responsabilidades. E eu falei, não, vou pensar em uma coisa que eu possa fazer 100% remota, que eu não precise estar num lugar e as pessoas irem me encontrar lá, e que de alguma forma eu consiga levar isso para a escola pública. E nasceu o curso 3A Social, que é uma sigla para Aprendizagem Audiovisual Aplicada, que é o início do que hoje eu chamo de Aprendizagem de Impacto Social, e que dá o nome ao CAIS, né? Esse Centro de Aprendizagem de Impacto Social, que é o que eu chamo esses processos que eu venho desenvolvendo desde o Casulo, eu acredito, um pouco antes do Casulo, nesse projeto que é o projeto A Rádio da Escola, na Escola da Rádio, desse grupo de pesquisa que eu colaborei desde 2011, e aí em 2013 eu começo minha pesquisa, enfim, aí depois vem tudo que a gente já falou um pouquinho aqui. E eu queria muito ter essa possibilidade de conversar com os estudantes da escola pública de novo, né, de interagir com eles, de desenvolver projeto com eles. E lancei esse curso gratuito, porque eu já tinha produzido muitos filmes, como eu falei, a gente está falando de alguns aqui, muitos filmes com estudantes na escola, e com estudantes de graduação também, com diferentes estudantes em diferentes contextos educacionais. E sempre deu muito certo. Eu sabia que eu não precisava testar mais essa hipótese, porque ela gerou Angry Toys, ela gerou Without Faces, que são os filmes que eu falei, que foram foram reconhecidos pela sua relevância, né? E então eu falei pro cara, eu tenho que fazer isso, tem que ser remoto, vou testar essa hipótese, não vou cobrar nada a ninguém por isso, porque eu não sei se vai funcionar, então eu vou ver quem cola. Então 4 pessoas se inscreveram nesse curso que eu lancei em 2019, no segundo semestre. E é engraçado porque o filme eu só apresentei para as pessoas agora, em 2021. A ideia é que a gente finalizasse e lançasse o filme no meado de 2020. Mas a pandemia veio e complicou as coisas. Complicou as coisas para todo mundo, né? Não foi diferente para o Mind the Gap. E em 2019, 4 pessoas se inscreveram. Dentre essas 4, a Conceição Rodrigues, essa professora da Escola Municipal de Rio Brasileiro, e que foi minha colega de trabalho. Quando eu comecei, ela foi a minha primeira coordenadora pedagógica, né? Lá no início da minha carreira como professor. Quem começou a me orientar foi Consa, que eu chamo ela carinhosamente de Consa. E quando eu compartilhei em vários grupos, né, de professores, de pessoas, porque o foco foi para professores, era um curso para professores, remoto. Na verdade, uma mentoria para professores que queriam produzir filmes e desenvolver um projeto que resultasse num filme como produto final, onde seus estudantes seriam os protagonistas, enfim. Como eu já vinha fazendo, como eu falei aqui. E foi engraçado porque
a Consa se inscreveu, eu falei assim, pô, Consa se inscreveu, cara, eu já ganhei meu... Pra mim já foi uma vitória, né? Já foi uma vitória. E aí eu, pô, massa. E engraçado, das 4 pessoas que se inscreveram, 2 eram de Salvador, ela e uma outra pessoa que eu não me lembro o nome agora. Mas outras 2 pessoas de fora de Salvador. Essas 3 pessoas desistiram, só Consa foi até o final. Então, pô, foi uma alegria ainda maior de saber que uma pessoa que eu conhecia teve a persistência, acreditou e foi. E é engraçado porque eu acho que muita gente que teve contato com o Mind the Gap pensa que você fez isso, teve essa ideia na pandemia, né? Porque o ensino remoto veio com tudo, a educação remota e tal. Uma grande coincidência. Grande coincidência, cara. Foi muito mais por essa vontade de trabalhar de novo com profissionais da escola pública, tanto que as vagas eram só para professores de escola pública nesse curso. Eu não abri para professores de escola particular, porque eu queria, de fato, chegar na escola pública. E eu só via remotamente a possibilidade de fazer isso através de professores que trabalham na escola pública. Consa é uma das professoras que se inscreveu, e essa minha colega é professora da escola pública, dessa escola municipal. E ela topou, a gente fez, e foi engraçado porque, né, pandemia e tal, e essa loucura, a gente não conseguiu concluir porque tiveram algumas cenas que precisaria regravar, os estudantes não estavam mais indo para a escola por conta da pandemia. Sim. Atrasou tudo que a gente tinha planejado, mas eu falei para ela, Consa, a gente não vai desistir, na hora certa a gente vai gravar essas cenas, o filme tá aí, né, falta pouco e a gente vai fazer. E ela tudo, velho, é uma coisa muito engraçada, as coincidências são muito grandes, né, porque o nome do filme é um nome também que faz muito uma referência ao momento que a gente está vivendo, né, ou na verdade escancar o momento que a gente está vivendo. Sim. Né? Porque de todos os estudantes, quem mais sofreu nessa pandemia foram os estudantes de escola pública. E Mind the Gap é uma expressão em inglês que a tradução assim livre para o português seria cuidado com o vão. E é o que você vê, por exemplo, quando você vai no metrô, né, lá fora. Fora do país, né, você vai no metrô e essa frase ela tá quando você vai entrar ali na porta do metrô para você não pisar no buraco, né? Cuidado com o vão mesmo, tipo assim, cuidado senão você vai cair. Sim. Aqui tem um abismo aqui. Pode ser feita uma analogia com a defasagem de educação. Justamente, e aí disso que o filme fala. E foram os estudantes, sob a orientação de Conceição Rodrigues, eu fiz uma mentoria para a professora e não para os estudantes, então o contato que eu tive não foi diretamente com os estudantes, foi sempre com ela, orientando ela como conseguir chegar ao resultado, né? Cumprindo os objetivos de aprendizagem que ela tinha como professora, o que é bacana porque mostra que é possível desenvolver projeto, desenvolver produto e, ao mesmo tempo, atender ao sistema, esse sistema que a gente está falando. Então, ela trabalhou 2 habilidades da Base Nacional Comum Curricular nesse filme. Esses estudantes são estudantes que aprendem inglês, porque ela é professora de inglês, né? Por isso que o título do filme é Mind the Gap também em inglês, porque eles estavam tendo aula de inglês, eles fizeram um filme nesse processo de aprender a língua inglesa. E aí, enfim, foi bem difícil, assim, por conta de todos os problemas e desse gap que a gente está vendo, né? Que se ampliou muito durante a pandemia. E quando a gente conseguiu finalizar o filme, a gente finalizou em janeiro, quando deu um pouco uma melhorada, assim, né? Não existiu melhora nesse processo, né? Muitas pessoas perderam suas vidas e tal. A gente sabe o que a gente está passando. Mas foi um momento que ela conseguiu chamar alguns estudantes que precisavam fazer essas cenas que precisavam ser regravadas e, enfim, com todos os cuidados e tal, conseguiu regravar com eles na escola, e aí a gente conseguiu finalizar o filme em janeiro desse ano, ao mesmo tempo que eu estava querendo muito criar o CAIS, né? O CAIS é uma empresa, enfim, né? Eu considero o CAIS uma startup, eu me coloco como CEO e tal, mas eu sou CEO de mim mesmo, porque o CAIS, por enquanto, só tem eu. Como a gente falou, isso é engraçado, mas é emblemático de dizer CEO de si mesmo é algo que
É realmente muito interessante, velho, de se pensar, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde, como a gente falou, as iniciativas devem ser incentivadas, tá ligado? Com E certeza. a CAIS é uma iniciativa muito legal. Pode continuar falando sobre a CAIS. E é isso. E aí eu fiz assim, não, cara, eu não posso ficar, porque aí eu fiz o 3A Social, que foi o que gerou o Mind the Gap. Mas nesse processo, em todo esse tempo, veio a pandemia, veio a educação remota, né? Eu, como coordenador de tecnologia educacional, comecei a lidar e coordenar na escola os processos de aprendizagem remoto. Então, eu estava ali dando apoio aos educadores, aos estudantes, estava também como educador, em muitos momentos ali orientando os estudantes remotamente, né? E vivi isso que eu tinha vivido em 2019 com Consa e com os meninos, os estudantes do Joy Brasileiro, vivi, tipo assim, de forma integral em 2020 com os estudantes da Concept, por Uhum. conta da pandemia. Coisa que os estudantes da escola pública não tiveram nem oportunidade, né? Ah, Porque é triste, cara. E o gap, e aí Consa, quando a gente terminou, ela fez assim, é, Jordan, ela me chama de Jordan. O Mind the Gap agora faz ainda mais sentido porque o gap tá ainda maior, né? uhum. E eu fiz assim, Consa. E quando a gente assistiu o filme, né, que viu, eu falei assim, Consa, eu acho que o recado não poderia ser mais propício, né? Não poderia ser Sim, ter mais timing, mais né? timing. E eu acredito muito que as coisas acontecem no seu tempo, né? Então, mas eu tinha que dar um nome a isso, eu tinha que construir uma história, porque eu comecei a fazer projetos, eu fazia e aquele projeto se encerrava e não tinha uma continuidade. Como é que eu deixo um legado do que está sendo feito, né? Uhum. E o CAIS vem dessa necessidade de dar nome a esses processos, a essas iniciativas e a esses produtos que são gerados nessas experiências educacionais de aprendizagem, né? E é importante dizer que, para além de filmes, eu sou apaixonado por produzir, né, Uhum. filmes, mas eu venho produzindo, como eu falei lá, desde 2016, vários outros produtos, né? Então, eu fiz assim, pô, o CAIS, ele chega para a gente começar a desenvolver programas de aprendizagem de impacto social, onde a gente vai desenvolver onde os estudantes vão desenvolver e os educadores vão desenvolver diversos produtos de impacto social, né? Então, e eu penso no CAIS assim, pô, beleza, eu quero ver como é que o CAIS vai estar. O CAIS agora tem, sei lá, 3, 4 meses de oficialmente criado, né, como Obrigado. empresa, tal, tal, tal. Mas eu quero ver como esse CAIS vai estar daqui a 10 anos. Se Deus me permitir, nos Sim. permitir, né, estar lá 5 anos, 10 anos. Eu imagino que... Se ele vai estar com a mesma proposta de. eu não imagino um cais com vários produtos de impacto social atracados ali, onde as pessoas vão poder também atracar seus barcos para conhecer e, quem sabe, se inspirar para também querer realizar processos de aprendizagem de impacto social, né? Então, o cais ele nasce dessa vontade de reunir isso tudo, né? De dar nome a isso e de criar uma história com isso e não simplesmente deixar essas coisas meio que soltas por aí, né? Porque são muitos Uhum. os produtos e os filmes também que eu desenvolvi nessa perspectiva educacional, né? E eu digo assim que o Gualim foi muito importante para mim porque ele me mudou completamente como educador, porque essa coisa da educação, de ter que decorar, de fazer prova e tal, tudo isso sempre me deixou muito assim incomodado enquanto Uhum. estudante. Enquanto professor, eu também fiz isso durante muito tempo. Eu sempre, como eu disse, tentei fugir disso de alguma forma, mas não é Sim. fácil, nunca foi fácil. É, por conta dessa atuação ser uma atuação marginal, como você deu bem essa palavra, né? Porque não é Uhum. isso que se espera. E o Gualim deu esse estalo, falou assim, não, cara, é isso, entendeu? É isso, essa importância de desenvolver o produto e de ter um produto onde você pode apresentar para as pessoas
o que resultou dos seus aprendizados, entendeu? Qual é o resultado dos seus aprendizados? E agora o CAS está aí, a gente está começando, eu lancei 2 programas que tem inscrições, as pessoas que quiserem conhecer vão lá no impactai.org, né? É o site da gente, vocês conseguem assistir o Mind the Gap lá, enfim. Que eu acho que é um exemplo prático, eu gosto de dizer assim, ó, beleza, o Mind the Gap é meio que o cartão de visitas, assim, de dizer assim, ó, beleza, ó, eu tô dizendo a vocês que, para mim, é importante desenvolver processos de aprendizagem de impacto social, que está na hora da gente desenvolver, de fazer com que as crianças não só aprendam, mas façam alguma coisa com que eles aprendem, né? E que esse produto e essa coisa que eles aprendem seja algo que possa melhorar o mundo, possa impactar o mundo de alguma forma. Eu acho que Mind the Gap, quem assiste, vai entender do que eu estou falando em relação ao impacto, né? Então, os estudantes de Mind the Gap, eles fizeram o filme com a intenção de causar uma reflexão nas pessoas sobre a importância que é para um estudante de escola pública ter a oportunidade de aprender uma segunda língua, de aprender o inglês. Sim. Que é uma coisa que não é oportunizada a esses estudantes, né? E que basta ter uma chance, né? Então o filme fala sobre isso, quem tiver curiosidade também tá aí na internet, pode assistir. O Mind the Gap, o Angry Toys, todos os filmes a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. A gente vai deixar todos os links assim, para poder vocês procurarem. O site da CAIS também vai estar disponível, né? Fora o site, tem algum outra... Tem o Instagram também, que é o @CAISImpactae. Tem o LinkedIn também, que já se botar CAIS Impactae consegue. Já sabe que é para colocar, aqui vai estar aqui embaixo, vai aparecer aqui na tela daqui a pouco. CAIS Impactae, o Instagram. O Facebook, se botar CAIS Impactae também acha. E o LinkedIn, CAIS Impactae também acha. E tudo tá no site lá, no rodapé DC, tem lá o link para todas as nossas redes, enfim. Meu amigo, meu cunhado, meu irmão, eu quero agradecer esse papo, velho, de verdade. Eu sei que isso vai ser esclarecedor pra muita gente. Eu reitero o que eu disse no início, de que você é uma inspiração pra mim, né, como produtor de conteúdo, como pessoa que tenta sair da caixa, tá ligado? Tenta ao máximo que pode sair da caixa. Eu sempre me identifiquei com isso, tá ligado? Principalmente com você, aprendi muito. E tô aprendendo, né? Vou aprendendo com isso. E queria ter tido um professor assim. Não que eu não tenha tido. Eu também, pô. Né? Não que eu não tenha tido, até pra tipo, não sofrer com a revolta dos meus professores depois. Não, assim, pra falar, eu tive muitos professores importantíssimos, assim. Eu tive também, né? Que por mais que estivessem presos a esse sistema também, encontravam alguma forma de oportunizar a gente outras aprendizagens, entendeu? Eu não posso dizer que não, então eu me inspiro em vários, né? Poderia citar vários nomes aqui, não quero fazer também... isso é injusto. Né? Isso é injusto, mas enfim, Marcelo Medeiros, que foi meu orientador na universidade, me ajudou muito a encontrar o caminho da pesquisa, assim, um cara fantástico, um empreendedor também, social, assim, um cara que hoje é professor da UFRB, é uma referência para mim, assim. Vou mandar para você também, Marcelo, o link do programa para você assistir. Tânia Maria Retkovski, que é professora, minha orientadora no Casulo, né? É uma pessoa que é uma referência de educação para mim, assim. Ela lidera esse grupo Geotech lá da UNEB. E, assim, devo muito a ela, porque... me deixou fazer aquilo que ela acreditava que eu podia fazer. Então, às vezes é só isso, entendeu? Sim. Ela fez muito mais, eu sei, mas são referências, assim, né? Que a gente não pode esquecer e que são muito importantes para o CAIS hoje, para tudo que eu fiz e tudo que eu quero fazer com a educação, através da educação. E que é a ideia central do nosso papo, né? A ideia central de que você tem que
acreditar numa ideia e acreditar que o estudante vai conseguir, tipo, se desenvolver com criatividade, né, com oportunidade. O estudante está ali, pronto para mostrar do que ele é capaz. Só precisa de oportunidade. Sim. Tigana Santana, só pra gente fechar, Tigana Santana é um músico que eu tenho um grande apreço, assim. Ele foi meu contemporâneo, ele estudou na mesma escola que eu estudei. A gente não foi colega de sala, mas eu lembrava dele desse tempo. E sempre foi uma pessoa muito brilhante, assim, com energia muito diferenciada, assim, né? E ele fala, ele fez o programa Ensaio, né? Aquele programa da TV Cultura, onde Sim. ele é um músico hoje, ele é professor também, filósofo, enfim. Um cara que, se ninguém conhecer, vale a pena conhecer, baiano, Sim, Salvador. sempre bom. E ele fala que o primeiro professor dele de violão, não sei se foi o primeiro, mas um dos professores dele de violão, foi o melhor professor dele porque simplesmente deixou ele ser. Sim. Né? E que ele começou, na verdade, as aulas começaram a virar momentos onde ele mostrava as composições dele, as criações dele. E se ele é o que ele é hoje, se ele é o músico que ele é hoje, foi porque esse professor deu essa oportunidade dele ser, entendeu? Eu acho que é isso que a gente precisa. A palavra é essa, oportunidade. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Sucesso. Obrigado. Pro Se Ligue Podcast, viu? Você tá num caminho muito bacana. Eu sou fã já, né? Você sabe que eu tenho... Por ser da área de comunicação, me interessa muito. Eu acho que é um caminho que você tá começando agora, né? E você vai aprender muito. Eu acho que tá aberto a todas essas aprendizagens, porque o mais bacana de tudo é isso. A gente tá sempre aprendendo. E eu desejo sucesso para você. Obrigado, continue fazendo com o amor que você está fazendo. Eu sei o quanto você tem se dedicado para isso. E não é só porque você é meu cunhado não que eu tô falando isso, mas eu tô muito feliz de ver você fazendo uma coisa que você acredita do seu jeito, né? Metendo as caras. É isso que eu falo para meus estudantes, então você tá no caminho certo. Agradecer a Renan, o estúdio que tá me dando essa oportunidade, né? Sim, a galera muito bacana aqui, o Renan, o Rubinho, que eu conheci antes aqui, que eu cheguei, bati um papo lá fora. Sucesso pra vocês aqui também. Se a gente falar de oportunidade, eu tenho que agradecer esses caras sempre. Porque é uma oportunidade sem igual. Mas a vida é isso, são as parcerias, né? E a gente tem que dar as mãos, velho, senão fica difícil, não dá pra fazer nada sozinho. Esse papo tá acabando aqui agora, né? Tá acabando aqui, mas como eu sempre falo, tem mais vídeos no canal, acompanhe o canal. Vou lembrar a todo mundo que todos os links dos filmes, dos documentários, qualquer tipo de citação que a gente fez aqui, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra vocês acompanharem, porque vale muito a pena. Beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, coisa que eu sempre peço, tá? E eu vou continuar pedindo até esse canal chegar na metade do flow, aí depois eu paro. Na metade do flow eu paro. Que aí eu acho que não vai ser mais necessário. Beleza? Valeu, é nóis. Valeu.